Amém? Vamos orar aqui para que Deus venha abrir cada vez mais o seu coração, para que você venha prestar atenção e que você venha absorver o máximo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença, Deus, mais uma vez te agradecendo por tudo, Pai. Eu venho te pedindo, vai agindo no coração, Deus, do teu povo, Pai. Eu venho te pedindo, Deus, que eles venham absorver o máximo, Pai, daquilo que eles precisam, não daquilo que eles querem, Pai. Deus, faz eles entender, Deus, que a palavra está aqui, Deus, mas como forma de alerta, Pai. Não como forma de levantamento de ego, não. Ó, Pai, eu venho te pedindo, vai me usando cada vez mais para poder falar palavras que vão, Deus, acrescentar na vida espiritual de cada pessoa, Pai. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por todas as coisas, muito obrigado porque o Senhor se fez presente neste culto e vai continuar se fazendo presente nessa pregação. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Você sente aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aqui, nós vamos falar agora do profeta Abacuque. Como eu já falei para vocês, Abacuque é considerado um dos profetas menores. Não pelo fato dele ser o menos importante ou porque a Bíblia não deu tanta importância para ele. Não. Simplesmente é porque ele escreveu menos. Ele foi um dos profetas que menos escreveram, por isso que ele se encaixa nos profetas menores. No livro de Abacuque é composto por três capítulos. E se você for perceber, bem nos 3 capítulos de Abacuque, é como se fosse uma redação. Quem gosta de português, eu mesmo gosto, não vou mentir. Você percebe que o livro de Abacuque ele vai começar a seguir com introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele diz exatamente o que está acontecendo no meio social dele. Ele desenvolve o que foi que o pessoal fez para viver naquele meio social. E ao final ele conclui como é que o pessoal deveria se comportar. Eu acho muito interessante o livro do profeta Abacuque, sabe por quê? Apesar de ter menos informação, ele é muito importante para o nosso dia a dia. Abacuque, ele é um dos profetas a qual ele vê a situação atual a qual ele vive, mas ele não ora pela situação atual, ele ora pela situação futura. Sabe o que eu começo a entender sobre Abacuque? É que mesmo ele passando por meios de caos, por meios de briga, por meios de intrigas, ele acredita no futuro, ele acredita que tudo vai dar certo. Ele acredita que Deus vai agir no momento certo. E trazendo para o nosso dia a dia, sabe por que é muito importante? Às vezes nós estamos vivendo em completo caos, em completa decadência humana. Nós estamos vivendo em completa agonia entre nós, entre carne e espírito. E nós não entendemos que aquela situação é apenas passageira. E que existe um Deus que tem uma promessa para cada um de nós. Às vezes nós declaramos tanto que nós acreditamos em um Deus futuro, em um Deus que pode promover, Deus da providência, que quando chega o momento nós não declaramos isso com fé e com força. Nós temos que entender que a todos os momentos nós somos testados. Como? Se você declara que apesar de todos os momentos, apesar de todas as coisas, sua fé não pode ser abalada, Deus ele vai fazer com que você viva isso para ver se realmente sua fé não vai ser abalada. Se você fala que crê no Deus da cura, Deus vai fazer alguma situação, alguma ocasião, para ver se realmente você acredita no Deus da cura. Sabe por quê? Você tem que entender que você é totalmente dependente dele. Nós temos que entender que apesar de todas as coisas, apesar de todos os momentos, nós somos dependentes de um Deus. Mas às vezes nós esquecemos. Às vezes nós esquecemos do nosso dia a dia. Ah, Jardiel, é errado esquecer? Não. Errado é você permanecer sem entender que você tem um pai. É em meio à situação, mesmo você esquecendo que tem um Deus, mas você voltar para trás e dizer: Deus, me desculpa porque um dia eu esqueci que eu tinha um pai. Deus me perdoa porque um dia eu saí do meu papel de filho. Sabe por quê? Todos os dias nós atentamos para a nossa da carne. Nós atentamos simplesmente querer fazer nossas próprias regras. É por isso que a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Sabe o que é? É todos os dias Deus falando: olha, não vai por aquele caminho, esse caminho é o lugar errado, esse caminho vai acabar em decadência, você vai pecar espiritualmente. Mas você simplesmente olha para Deus e começa a dizer: Deus, eu quero ser meu pai, eu quero fazer minhas escolhas,
eu quero fazer desse jeito. Sabe qual é o resultado? Nós voltar para Deus e dizer: Deus, a culpa foi toda sua. Então são essas situações a qual Deus faz ocorrer para ver qual tipo de cristão você está sendo. E Abacuque estava vivendo nesse meio social. No meio social, a qual tinha um povo que agora estava saindo um povo a qual tinha a viver tanta decadência, tanto lugar ruim, tanta briga, tanta guerra, que não acreditavam mais que existia um Deus que podia restaurar, em um Deus que poderia cumprir as promessas que um dia Ele tinha feito. Um Deus, eles não acreditavam mais em um Deus a qual eles poderia cumprir qualquer tipo de promessa. É por isso que aqui, Abacuque está vivendo agora na época em que Deus está em silêncio. Não em silêncio porque Ele quer, mas em silêncio porque o pessoal endureceu o coração. E uma coisa que nós temos que entender, nós podemos entender, é que se você mesmo virou o seu coração contra Deus, não adianta ninguém falar para que você venha se consertar, se você mesmo não reconhecer que você está no erro. Nós temos que entender que se um dia eu critico a Bíblia, eu olho para a Bíblia com lados errados, ou então com coisas erradas, nunca eu vou procurar coisas positivas na Bíblia. Apenas coisas que atacam. Quer um dos exemplos? Quantas das vezes nós levantamos um projeto, nós criamos um projeto, sonhamos com esse projeto, planejamos, oramos, choramos, mas quando nós iremos apresentar para alguma pessoa, a primeira coisa que ele fala: olha, vai dar errado, não vai dar certo, vai cair por terra, olha, não vai dar certo, eu já estou te dizendo isso. Sabe por quê? Existem pessoas que estão do nosso lado, não apenas para ver o nosso futuro, o nosso sucesso, mas apenas para ver a nossa decadência, o nosso fim. Ah, mas meus planos foi findado na palavra, foi em oração. Mas foi findado na palavra, em oração, mas você falou antes do tempo. Nós temos que entender que assim quando nós falamos alguma coisa, nós falamos qualquer coisa em questão de promessas, de planos e projetos, existem pessoas que vão te ajudar. Existem pessoas que são verdadeiros amigos, que vão chegar para você e vai começar a dizer assim: olha, eu vou orar contigo, e a gente vai orar, vai sonhar junto. Mas também existem outras pessoas que são chamadas de falsos amigos, que vão fazer de tudo para que seu plano dê errado. E é com esses falsos amigos que você tem que se alertar. E era isso que Abacuque estava fazendo. Abacuque, ele olhou para o meio de uma situação, de um local, de uma cidade, a qual existia pessoas que sim adoravam o Senhor. Existia pessoas a qual sim tinham preservado os pensamentos do Senhor, todas as suas coisas. Mas tipo assim, sabe o que é que estava acontecendo? É que em meio a todas essas pessoas a qual adoravam, apenas as que se destacavam eram aquelas que se viraram contra o Senhor. Por isso que Abacuque começou a orar e a dizer: Senhor, até quando eu vou sentir esse peso? Esse peso de eu sempre orar, jejuar e ver que nada está dando certo. Sabe o que eu começo a entender aqui? É uma pessoa em meio à briga entre carne e espírito, uma guerra espiritual dentro dele. Sabe um dos propósitos da música que Rivaldo e Ninha cantou? É exatamente isso. Uma canção para a alma. É quando você está perturbado, mesmo sabendo que todas as coisas que estão acontecendo é para o seu bem, mas você está perturbado dentro de você, você está com angústia dentro de você, e muitas das vezes isso empata de você ouvir, se você ouvir alguma palavra de Deus. Às vezes no nosso dia a dia nós estamos tão perturbados dentro de nós mesmos, que às vezes nós não entendemos que tudo isso é para propósito do Senhor. Você não orou por mais paciência, você não jejuou por mais paciência, então veio a tribulação, então produza a paciência agora. Você não orou pelo milagre, você não jejuou pelo milagre, então veio agora a doença, então ora mais uma vez pelo milagre, vai acontecer. Deus, ele só quer saber da atitude. Abacuque, ele começou a olhar assim: Deus, eu vi tantas das vezes profetas falarem, eu vi tantas das vezes tanta da gente pregar, mas por que só eu estou vendo isso, só eu estou sentindo esse peso?
Sabe o que é? É quando você está dentro da sua casa e começa a orar pela sua casa, mas só você percebe que tem algum erro. É quando você está dentro da sua família e começa a ver que só você reconhece que aquilo dali não é do Senhor. E apenas você vai orar pela sua casa, pela sua família. Apenas você vai começar simplesmente a orar e a jejuar sozinha. Só você consegue reconhecer o erro. E o peso cai totalmente por cima de você. É normal em qualquer momento da nossa vida, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer ocasião acontecer, e a gente se desesperar sem saber exatamente onde é que está Deus, se enfadigar. Sabe aquela coisa de você orar sempre, jejuar sempre, você fazer propósito sem nada acontecer, e às vezes você se cansa. É normal de todo ser humano acontecer isso. Sabe por quê? Isso significa que você não é super-homem, não é super-herói. Você não é qualquer pessoa, você é humano. É por isso que o Senhor disse: olha, os humanos eles se fadigam, mas é no Senhor que eles encontram suas forças. Ei, sabe o que eu estou querendo falar para você? Eu não sei quanto tempo você tem orado, eu não sei quanto tempo você tem jejuado, mas vai acontecer. Eu não sei qual está sendo a promessa que está circulando dentro de você, eu nem sei se aconteceu, mas se Deus prometeu, vai acontecer. Eu quero que você se coloque no lugar de Abacuque. Imagina um homem que viu uma cidade totalmente sendo estruturada por Deus, mas que por meios de decreto, de ocasiões, se acabou. E ele viu toda a sua crença em Deus, aquilo que um dia ele cultivou, que ele viu, agora está tudo sendo desmoronado. E agora ele estava tendo que evangelizar mais uma vez aquilo que um dia ele tinha evangelizado. Trazer para o nosso meio atual, sabe o que é? É um dia a gente evangelizar o pasto novo todo se converter. Depois veio alguma lei, alguma coisa, e fez com que esse pessoal todo se desviasse. E depois Deus ele chega para você e começa a dizer: vai evangelizar de novo aquele povo que um dia se perdeu. Sabe o que é? É você orar por um propósito e tudo dá errado, e Deus fala assim: olha, ora de novo. É orar por uma casa que está completo caos, e Deus dizer assim: olha, ora de novo. Não é momento de parar, é momento de orar de novo. Não está dando certo, mas ora. Olha, está dando tudo errado, mas continua orando. É Deus chegando para você e dizendo isso. Uma das coisas mais difíceis que tem do ser humano é o recomeço. É você... Uma das coisas mais difíceis do ser humano, que se torna cada vez mais cansativo, é você ir numa caminhada, construir castelos, esse castelo derrubar e você tentar construir de novo. Porque se tem uma coisa que o ser humano é preguiçoso. Ah não, mas eu acordo todo dia de manhã. Ah não, mas eu oro todo dia de manhã. Não importa, é do ser humano, é coisas do ser humano. Nós ser humanos, enquanto ser humanos, nós somos preguiçosos em algumas coisas. Seja na parte de orar, na parte de buscar, seja na parte de ler, seja na parte dos estudos, seja em alguma coisa, mas somos preguiçosos. E principalmente quando se trata do reino do Senhor. Ou você nunca se perguntou por que se torna tão cansativo orar? Por que se torna tão cansativo ler? Por que se torna tão cansativo quando você faz algo que envolve a palavra do Senhor? É a preguiça. É quando você se cansa de fazer alguma coisa e acha que todas as coisas que você vai fazer vai dar errado. Eu quero ler um negócio para você. Oi, Valdo, coloca aqui na NTLH. Abacuque 2, versículo 2. Abacuque 2, versículo 2. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que eu vou ter. Escreva com clareza, que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo,
Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Você não entende a tamanha grandeza deste versículo. Sabe o que o Senhor estava falando? Ele estava começando a dizer: olha, não importa o que foi que vocês oraram, vocês buscaram, se eu prometi, eu vou cumprir. No momento certo, não é no seu momento. Se você está orando correto, se você está jejuando correto, não importa, mas eu vou cumprir no momento certo, na hora correta, no momento exato, não é no seu momento. Abacuque, ele estava começando Abacuque começava a orar por justiça. Ele começava a olhar para um povo assim: Deus, até quando esse povo, ele vai continuar se corrompendo? Até quando esse povo não vai dar crédito à palavra? O Senhor chegou para Abacuque e falou assim: Abacuque, por que você está se desesperando? Por acaso essas promessas quem falou não foi eu, Deus? Então não precisa você se preocupar não. O pessoal está todo nesse negócio, não precisa se preocupar. Quando for no momento correto, eu vou cumprir. Quando for na hora exata, eu vou cumprir. Sabe por quê, Abacuque? Em meio a todo esse povo que está cheio de iniquidade, em meio a esse povo que está em uma vida pecaminosa, existe vocês viverão pela fé. Ei, sabe o que eu estou querendo falar para você? É que em meio a todo esse momento, em meio a toda ocasião a qual você vive, existe um Deus que lhe sustenta pela mão direita e diz: filho, eu não vou soltar tua mão, eu estou contigo. Talvez você não entenda a tamanha grandeza de Deus para a sua vida. Não é porque qualquer pessoa chega aqui em cima, começa a pregar sobre a palavra, que eles são humanos, eles são super-humanos, não. Talvez eu possa estar pregando essa palavra para vocês, mas vivendo essa realidade, em questão de estar cansado. Não estou dizendo que eu estou cansado não, na fé não, gente. É só um exemplo. Talvez pessoas possam vir aqui em cima e falar que vocês estão cansados em questão de orar, e ela mesma está cansada, fadigada, porque ora tanto, jejuma tanto e não tem retorno nenhum. Isso se torna um fardo muito grande. Mas a resposta do Senhor é: espera. Eu não sei com o que você está orando, o que você está buscando, mas a única coisa que eu tenho para falar para você é: espera. E principalmente, espera no Senhor. Em nenhum momento a palavra do Senhor ou as profecias do Senhor que foi para pessoas direcionadas para a pessoa tal, nenhuma delas voltaram vazia, ou nenhuma delas aconteceu. Todas se cumpriram. A gente pode ver na Bíblia pessoas que começaram a profetizar e só veio se cumprir depois que morreu, como Jeremias. Eu não sei qual está sendo a promessa que você está falando: Deus, mas essa promessa nunca vai se cumprir. Eu não sei quais são os questionamentos. Sabe o que eu estou querendo falar para vocês diante dessa palavra? E que eu comecei a ler e estudar novamente, porque eu achei muito interessante. É você se perguntar: o que está lhe movendo no seu dia a dia? Sabe por quê? Aquilo que lhe torna mais fardo, aquilo que você se torna mais cansativo em questão de orar, é o que você mais busca. Porque um dia, se você está cansado de orar, é porque você buscou demais. Você está procurando demais, você está batendo demais, você está fazendo tudo em excesso. O que está lhe movendo no seu dia a dia? Ah, Deus, mas eu não estou passando por nada na minha família. Então você pode estar passando por outra coisa. Às vezes o fardo é dentro de casa. Sabe aquele momento quando você não tem nada dentro da sua casa e alguém pede comida e você não tem o que oferecer? Isso é um fardo. Sabe aquele momento que você fica dentro do seu quarto chorando, jejuando, porque existe uma pessoa que você queria tanto que fosse para a presença, mas ele está lá no mundo, desfrutando de todas as coisas do mundo, nem sabe se vai voltar vivo para casa. Esse é o seu fardo. Esse é o que você tem que permanecer em oração.
Para Abacuque naquele momento, aquele povo, todo aquele povo, todo aquele pessoal que um dia ele poderia profetizar para ele poderia dar instrução para ele, mas ele não via outra saída. Ele corria para um lado, corria para o outro, não via nada. Ele olhava para um lado e via só destruição. Ele olhava para o outro e via pessoas desmotivadas. Ele não conseguia nem sequer se centrar em Deus. Foi aí que ele sentou e começou eu imagino Abacuque se ajoelhando e orando, dizendo: Deus, até quando eu vou sentir esse fardo, Deus? Mas assim como a promessa de Abacuque, assim como a história de Abacuque, ele teve início, meio e fim, a sua também pode ter. A resposta vai vir. Ei, o fim que eu estou dizendo não é simplesmente o fim da vida dele, não. É o fim porque a resposta veio. O fim dele é porque ele está dando a conclusão que Deus ouviu as orações dele. Abacuque, ele inicia uma oração, no meio ele desenvolve a resposta da oração, e no fim ele começa a agradecer a Deus, porque Deus ouviu as orações dele. Deus, ele ouviu, ele contemplou todas as coisas. Ei, eu não sei qual está sendo tua oração, eu não sei qual está sendo tua busca, mas Deus vai ouvir. Sabe por que eu acho muito interessante o livro de Abacuque? E eu estudei muito, até falei isso no pastor Antoniel, que eu estudei muito o Abacuque, porque eu acho muito interessante o meio, o contexto que ele vive. Na universidade ele precisou de uma história para poder analisar, e eu analisei Abacuque, porque Abacuque é contado por uma pessoa só. Ele mesmo é o protagonista da história dele, ele mesmo fez todas as coisas. No livro não vai falar mais de outras pessoas, mas somente de Abacuque. Existe um personagem e ele mesmo é o autor. Ele mesmo é o protagonista. Ele se coloca como protagonista. Eu acho isso muito interessante. Sabe o que é? É você ter sua vida centrada em Deus, que não precisa que ninguém venha escrever sua história, mas que você tem sua história para Deus. Sabe o que eu comecei a perceber? É que Abacuque, ele não precisou de ajuda de ninguém para poder descrever quem era Deus, quem falou com ele, não. Abacuque começou a dizer assim: eu ouvi a palavra do Senhor. Eu acho isso muito interessante. É você ter sua identidade em Deus. Você não precisa que pessoas venham até você e venham lhe motivar a orar. Não, você mesmo vai lá e ora. Você não precisa de pessoas que lhe incentivem a estudar. Não, você vai lá e estuda. É você ter pessoas que... Não precisa ter pessoas do seu lado dizendo: olha, tu tem que pegar mais, tu tem que buscar mais, tu tem que jejuar mais. Não, porque você mesmo sabe que você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que buscar mais. É você que é o autor. Às vezes tem momentos que existem pessoas do seu lado, mas às vezes é só você e Deus e mais ninguém. Às vezes Deus coloca pessoas no seu caminho para poder lhe ajudar, mas às vezes é só você e Deus. Se sua vida tivesse tudo dando errado, o que você faria se você estivesse sozinho? Você se lembraria de Deus, se ajoelharia e dizia assim: Deus, eu estou aqui para ti? Ou você simplesmente só olhava para o lado e se entregava para a ocasião? Nós estamos passando por um momento muito difícil, seja em qualquer momento, não só por conta da pandemia, até por conta mesmo do relacionamento familiar, porque é isso que vai fazer nossa estrutura emocional. Mas o que nós estamos fazendo para que isso venha a mudar? Dentro da nossa casa, qual é a oração que nós estamos fazendo para a nossa casa haver mudança? Qual é a oração que você chega dentro da sua casa? Qual é a autoridade que você está dando dentro da sua casa, dizendo assim: Deus, eu não quero que isso mais aconteça, eu decreto que hoje é o fim, foi o último dia. Qual é a oração que você está fazendo? Abacuque, ele cita que o justo viverá pela fé. Mas uma coisa interessante, essa mesma citação, essa mesma coisa foi dita por Paulo em Romanos e em Gálatas e também em Hebreus.
Logo a gente vê a importância de Abacuque. Sabe por quê? Lá no capítulo 3 de Abacuque, ele não vai orar, não é simplesmente pelo pessoal não, mas não. Ele vai orar por nós. Nós enquanto cristão. Nós enquanto nossa caminhada. Nós enquanto meios. Sabe o que Abacuque vai começar a dizer? Deus, aviva a tua obra em meio dos anos. No meio dos anos, aviva o teu povo. Faz ele entender, Deus. Ei, sabe o que nós estamos vivendo? Quase no fim dos tempos. Ei, sabe o que Abacuque estava dizendo? Aviva o teu povo para que ele venha se alertar. Sabe por que eu acho muito interessante Abacuque? É porque ele não precisou orar pela época dele, porque ele sabia que existiam muitos iníquos. Mas sabe o que ele disse? Eu não oro pela minha geração, eu oro pelas gerações futuras, porque são eles que vão vir o avivamento. Você não está entendendo a tamanha importância de Abacuque. Abacuque entendeu que o meio social dele, o meio que ele vivia, já estava totalmente desenganado. Ele disse, eu vou continuar fazendo pela minha época. Eu vou continuar fazendo pela minha cidade. Eu vou tentar buscar, encontrar minha cidade. Mas acima de tudo, eu vou continuar orando pelas futuras, pelas cidades futuras, pelos jovens futuros, pelos futuros obreiros, pelos futuros pastores, pelos futuros. Eu não quero orar somente por esse. Eu quero orar por aqueles que virão. Por isso que muita gente não entende, porque tantas das vezes os pregadores começam a dizer, ei, eu quero que o meu povo se avive, eu quero que o meu povo dê mais glória, mais, cante mais, jejue mais, ore mais. É promessa. A partir do momento que você não entender que cadeira não é simplesmente para vocês, nada vai mudar na sua vida. Quando eu falo em questão de cadeira, é o que te move dentro da igreja. Enquanto você é igreja. O que é que faz você falar assim, eu vou para a igreja porque um dia eu quero fazer o máximo para Deus. Sabe por quê? Enquanto você sai da sua casa e senta na cadeira, você não faz nada para Deus. Você faz para você mesmo, porque você está dando o seu culto racional para Deus. Mas o que te move no meio do caminho? Enquanto você para as pessoas, começa a pregar para as pessoas. O que te move quando você olha para a Bíblia e fala assim, um dia eu quero transmitir isso para alguém. Em meio ao reino do Senhor, o que é que te faz ter alegria porque você quer fazer tal coisa? Nós temos que entender que quando nós estamos aqui, nós estamos dando o nosso culto racional para Deus. Sim. Mas o que é que você está fazendo para que Deus olhe, que você possa ser notado? Ah, mas eu não sei fazer nada, eu não sei nem sequer cantar, eu não sei orar, eu não sei pregar, mas você também pode orar. Orar é uma forma que vai fazer voltar a atenção de Deus. Você pode orar pelo futuro da cidade, pelo futuro da igreja, pelos pastores, pelos obreiros. Você pode orar por todos esses. Isso é o que te faz mover dentro da igreja. É o que te traz prazer. Para isso que você quer entregar o melhor para Deus. O que é que te faz quando você chega aqui e começa a falar, eu quero entregar o meu melhor para Deus? Não estou falando na questão de você chegar na igreja e já tomar o microfone. Não. Estou falando quando você chega aqui dentro da igreja. Ou então quando você está dentro do seu quarto. Eu costumo dizer que quando eu estou muito estressado, eu fico muito estressado, quem me conhece sabe, eu costumo cantar. Mas não é de sempre que o costume era cantar. Érica, que me conhece faz tempo, sabe que antigamente, por incrível que pareça, quando eu ficava estressado eu me mordia. Mas não era mordida apenas, era mordida que saía sangue, que ficava marca. Quando eu ficava cansado de alguma coisa, irritado, ou então eu dava murro na parede. Mas eu orava muito para Deus para que isso parasse, porque isso já não estava mais saindo, estava saindo do controle. Não era mais na questão tipo assim, eu vou fazer isso para me desestressar. Não, era qualquer momento que eu ficasse estressado, eu queria me morder mesmo. É uma coisa involuntária, coisas da mente. E eu teve um propósito que eu comecei a orar e dizer assim, Deus, eu não quero tipo simplesmente chegar na igreja,
ministrar alguma coisa para os jovens, falar alguma coisa para os jovens, alguma coisa para a igreja, e quando eu mostro meus braços, está todo marcado, sangue, cheio de sangue, alguma coisa, eu não quero isso mais. Porque o pessoal ficava me olhando meio torto. Ah, isso é coisa de doido. Isso me incomodava. Mas chegou um momento que a única saída que Deus me encontrou foi em questão de cantar. Por isso que eu canto muito. Porque eu gosto, isso é o que alivia. E sabe quando eu começo a entender isso? É quando nós estamos passando por momento, alguma coisa que está dentro da nossa casa, dentro da nossa família, da nossa ocasião. Quando tudo está dando errado, quando você olha para o lado, olha para o outro e não vê nenhuma saída, não vê nada. O que é que te faz mover dentro a isso? Eu costumo dizer que quando está um caos dentro da minha casa, eu tento orar e acima de tudo cantar muito alto, porque eu creio que através do louvor pode curar qualquer pessoa. É isso que me faz mover dentro da minha casa. É em questão da oração, mas acima de tudo do louvor. Por isso que eu canto. Jackson, ele sabe que agora na universidade, quando estava tendo muitos momentos, o que eu mais fazia era cantar. Eu deixava tudo de lado, eu tinha que estudar, mas deixava tudo de lado. E cantava. Porque isso faz bem para a alma. Tem gente que quando está muito estressado vai orar. Tem gente que quando está muito estressado vai varrer a casa, vai para a igreja, lava a igreja, varra a igreja. Eu acho que existem pessoas que quando está estressado vêm lavar a igreja, eu acho. Mas faz alguma coisa para que não venha se tornar um fardo, para que aquela tristeza não venha se acumular, mas que venha a ser liberada de uma forma positiva. Sabe o que é isso? É Deus tentando encontrar a saída daqui em meio ao caos que você vive dentro de você, tentando mostrar que ainda pode sair coisas positivas, mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio a todo sofrimento, ainda pode sair algum tipo de cura, algum tipo de libertação. Ei, sabe o que eu oro pela vida de vocês? É que Deus faça fluir dentro de vocês vontade de adorar a Deus mais ainda. Talvez você não entenda o propósito que o Senhor tem na vida de cada um de vocês. Talvez você não entenda o porquê você está passando por toda essa situação. Talvez você não entenda o tanto de você orar tanto, jejuar tanto, buscar tanto e nada acontecer. Talvez você não entenda nem sequer o porquê você está passando por tudo isso. Ei, mas eu venho aqui como palavra do Senhor dizer: tudo vai passar, né, no momento correto. Tudo vai se cumprir no momento exato. As promessas do Senhor, eles não seguem vazia. Vai acontecer. Às vezes demora. Às vezes é algo que você tenta. Começa a dizer: Deus, eu vou desistir. Mas Deus está dizendo: não desista. É no momento exato, é no momento certo. Continua orando, continua buscando. É doloroso, é fardo, mas continua. Sabe por quê? O que firma o homem é a fé. O que faz acreditar mais em um Deus é a fé. É quando você olha que tudo está dando errado, mas você crê que vai dar certo. É quando você vê tudo indo ao caos, tudo indo de ladeira abaixo, mas você acredita que tudo vai passar. Um dia tudo vai se cumprir. Você não vê nas coisas que estão na sua frente, mas as coisas futuras. Sabe o que Abacuque mais tinha? Era fé. Sabe por quê? Quantas das vezes nós nos ajoelhamos e oramos pelos nossos netos? Nós nem temos. Para que orar? Quantas das vezes nós nem temos, estou dizendo eu. Mas quantas das vezes nós simplesmente se ajoelhamos e oramos pelas pessoas futuras? Quantas? Será que os nossos filhos vão ter o mesmo ensinamento que cada um de nós? Será que eles vão ser induzidos a adorar a Deus assim como nós formos? Será que ele vai ter a mesma cultura que cada um de nós tivemos? Não, vai mudar. Então para isso você precisa de oração. Tem muita gente que é mãe aqui e sabe
Quantas das vezes um filho sai e você começa a orar, Deus, olha, vai livrando meu filho de todo mal, porque ele não conhece o mundo, eu sei como é o mundo, então vai livrando ele, vai dando livramento. Era essa oração que Abacuque estava tendo, era essa oração que Abacuque estava dizendo: Deus, eu não sei como está sendo a geração, se ela está sendo mais pecaminosa que hoje, mas eu creio na mudança, eu creio que o Senhor vai avivar. Então aviva, ó Senhor, o teu povo no meio do tempo. Mas cadê o avivamento? Sabe o que eu costumo dizer, que eu costumo observar? Quando nós entramos nessa pandemia da Covid-19, que até então alarmou todo mundo no início fazia campanhas de oração, vamos orar pelo Brasil, vamos fazer não sei o que, mas chega um momento que se acostuma. Cadê as campanhas de oração de novo? Tô falando isso até comigo mesmo. Quando eu estava preparando a palavra, que por incrível que pareça eu acordei 6 horas da manhã para poder rever a palavra, e eu não acordo cedo. Eu comecei a observar que às vezes nós se acostumamos e nós não percebemos. Às vezes nós falamos tanto em avivamento e às vezes nós não percebemos que nós não estamos promovendo esse avivamento. Às vezes nós falamos tanto que outras pessoas devem orar e às vezes nós estamos orando tão pouco, dando atenção tão pouco. Ei, o avivamento tem que vir de todos, é de todo mundo, é da igreja. Ei, quando você vir para a igreja, fale: Senhor, eu quero que o fogo desça, eu quero que a presença do Senhor desça, eu quero promover esse avivamento. Começa a orar por mais de Deus. Começa a dizer: Deus, eu quero experimentar o máximo do Senhor. E começa a dizer: Deus, eu quero que o avivamento comece na minha geração, porque eu quero vivenciar esse avivamento. Já imaginou que coisa gloriosa? Todo mundo lá sendo avivado e você está no meio. Todo mundo pulando, gritando, dizendo glória a Deus, aleluia. E você está lá no meio vivenciando esse avivamento. Era isso que Abacuque queria presenciar e ele não pôde. Mas nós da nossa geração, da nossa época, nós podemos promover o avivamento. Então o intuito da minha pregação é exatamente isso. Não pare. Não deixe com que as coisas que venham acontecendo faça você parar na fé. Mas faça com que essas coisas ruins, ou então essa prova que você está passando, faça com que ela vire momentos bons. Faça com que ela faça promover, vá sarar outras pessoas. Eu costumo dizer que para poder curar outras pessoas, você não precisa estar curado, você precisa profetizar cura, para depois vir a cura para você. Para você falar de libertação, você não precisa ter sua casa libertada, sua casa sarada para Deus, não. Você precisa profetizar sobre outras pessoas que Deus vai curar, vai salvar, vai libertar, para que depois a salvação, a libertação e a cura venha para sua casa. Sabe por quê? Isso é resultado de fé. Então, comece a ter fé em meio a todo esse momento. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.